Olá, estamos em mais uma reunião, numa resenha, numa roda de conversa, num bate-papo. Nós, parte da equipe que produz o podcast Bom Senso Brasil. Hoje nós vamos discutir de novo, né, o impacto das medidas tarifárias do governo Trump e outros temas que ao longo do programa a gente vai compartilhar com vocês, tomando por base tudo que até hoje foi mostrado aqui. Mas antes até de entrar propriamente no assunto, bom, primeiro eu quero aqui anunciar que estamos com o Luiz Barbosa, a Selene e eu, José Antônio Rosa. A gente recebeu hoje com muita satisfação a notícia de que o podcast foi notícia. A gente não só gera notícia, mas também é notícia no site da Unesp. Por favor, se puder mostrar para a gente. Aí. Então, no site da Unesp, por intermédio do professor Sandro Mancini, que foi nosso entrevistado aqui. Grande professor Sandro Mancini. Sim. Deu uma aula sobre resíduos, sobre a questão do lixo. Então, a participação dele foi registrada, né, na mídia da Unesp. E conforme nos chegou também ao conhecimento, para a nossa satisfação, isso foram palavras dele, não somos nós que estamos autoelogiando, a repercussão foi muito boa, a academia gostou, a reitoria também nos cumprimentou, ainda que indiretamente, e a gente fica feliz, sinal que nós estamos alcançando os objetivos, né? Estamos chegando lá e estamos cumprindo. Diga-se de passagem, né? É para isso que o programa existe. E a Unesp é uma das melhores universidades de São Paulo e Brasil. A primeira pública a vir para Sorocaba. Depois de muita luta, de muita coisa. Muita pesquisa, muito trabalho desenvolvido na Unesp. Muita demanda. Então a gente fica feliz com isso e agradece aqui a direção da Unesp, ao professor Sandro Mancini, por essa deferência. Bom, mas a gente está exatamente hoje há uma semana da possível ou quase certa entrada em vigor da política tarifária que o governo Trump impôs ao Brasil, sobretaxando em 50% os produtos aqui exportados para os Estados Unidos e vice-versa, se a lei de reciprocidade assim pegar. Então vamos começar discutindo esse tema. Luiz, é possível que essa medida entre em vigor? É um balão de ensaio? Pode haver recuo? Olha, primeiro, quando a gente fala, por exemplo, das questões tarifárias dos Estados Unidos, ele não é uma coisa só de Brasil, tá? O mundo ele começou com 10%, 15%, depois jogou para a China para 140%, voltou a União Europeia 30%, está tentando diminuir, fazendo algumas negociações. Aí nós estamos falando de uma política econômica do presidente Trump, que eu não acho das mais inteligentes, tá? Porque existe hoje um trabalho aí, né, mundial em tentar destravar o comércio internacional, tá? Tem os interesses dele, ou melhor, tem a lógica dele. Ele fala que os Estados Unidos perdeu bastante também indústrias, ele quer que as indústrias estejam nos Estados Unidos. Não é uma coisa tão simples. Inclusive, existem notícias de que empresas estão já trabalhando no sentido de sair dos Estados Unidos. Por quê? Quando você fala em tarifa de um país, o grande problema fica interno do país também, porque o produto vai ficar mais caro lá. Então uma empresa americana, ela fala, bom, agora os produtos que eu compro, os produtos que eu uso, inclusive muitas vezes produtos que são agregados em exportação para exportar para outros países também, ficam mais caros. Então você cria um círculo vicioso de inflação, de problemas econômicos para essas empresas. Então é mais fácil para elas, por exemplo, ir para o Canadá. O Canadá não tem problema com o Brasil, ou vice-versa, ou com outros países do mundo. Os produtos chegam lá, são produzidos lá e são exportados normalmente. O Trump está tentando fazer uma coisa que ele entende certa, mas de uma forma errada.
Agora, vamos falar agora do Brasil. Essa é a questão. Brasil. O problema do Brasil não é econômico, é político. E não é político do ponto de vista que existe uma questão realmente envolvendo alguma coisa que envolva os dois países em uma situação assim, um pouco mais importante. Isso é uma questão pessoal do Trump. A política interna americana, a política externa americana, não tem problema nenhum com Lula, com quem quer que seja. Isso é uma coisa do Trump. Porque atendeu aí ao pedido aí do Bolsonaro, ou então do filho do Bolsonaro, e tenta colocar aí outras situações. Alguns dizem que, inclusive, isso é uma ideia, como fala assim, ele está usando isso como bode expiatório. Não, eu estou usando que foi o pedido do Bolsonaro, mas não é. É para atingir outros objetivos. Não sei que objetivos seriam esses. Porque quando você fala, por exemplo, a importação da laranja, do suco de laranja do Brasil, 70% do suco deles é nosso. Vai encarecer lá. Inclusive, já tem algumas ações que estão sendo distribuídas na justiça americana questionando essa tarifa. Por quê? Porque vai prejudicar a empresa. As empresas estão entrando com ações na justiça. Vai prejudicar o produto delas. E eles estão colocando o quê? Isso aí não é uma medida de respaldo, de defesa do mercado americano. Não, isso é uma questão política. Você não pode usar esse tipo de coisa, prejudicar a empresa, para uma questão política. Então, assim, primeiro, vai haver retrocesso disso? Eu acho que não. Eu acho que de 1º de agosto vão ter tarifas de 50%. Reciprocidade, o Brasil vai usar reciprocidade. Será que é interessante? Isso os empresários estão falando para o Lula. Dar a reciprocidade para os Estados Unidos, aplicar essa reciprocidade, você vai deixar o produto mais caro aqui. Produtos que são utilizados, por exemplo, em produtos, exportação de aviões, por exemplo, algumas peças vêm dos Estados Unidos, peças da Embraer vêm dos Estados Unidos. Vai deixar o produto mais caro para exportação para outros países que não sejam Estados Unidos, também para outros países. Então, compensa fazer essa reciprocidade? Não sei. Então, tem outras medidas que se podem tomar além dessa questão tarifária, tá? Exemplo, as Big Techs, eles falam em taxar as Big Techs, que é um dos grandes problemas também. Muito se diz que um dos grandes problemas do Trump com o Brasil é essa questão das Big Techs, as taxações. Mas são taxações que estão acontecendo na Europa também. Quer dizer, o Brasil não tem nada de diferente de ninguém. O Trump é uma pessoa complexa, né? Nós estamos vendo aí questão de Brasil, mas há pouco tempo ele falou que queria anexar a Groenlândia. Ele falou que ia transformar o Canadá num estado americano. Ele está criando um ranço do mundo contra o povo americano e o povo americano não merece isso. O povo americano é bom. Eu já conheço, são pessoas que trabalham. E eu vou falar para você, eu acho que eles estão muito decepcionados. Inclusive, a aprovação dele está caindo muito por conta disso. E eu acho que é uma pessoa que vai sair muito mal na fita quando ele sair de lá e com um prejuízo gigantesco para os Estados Unidos. Porque outros mercados vão se abrir e a influência americana está caindo muito. Nós estamos vendo, por exemplo, a questão de Gaza, tá? O Macron já falou, eu vou reconhecer o Estado palestino como um Estado. Isso para afrontar. Tá fazendo efeito contrário, né? Exatamente. Efeito Até estava contrário. conversando com um amigo hoje, viu? Você lembra da Grécia? Vamos estudar a história? A Grécia, cidades-estados, Atenas, Esparta. O que é Grécia hoje, né? Um país, tudo, mas não é mais não é mais um país, não é uma sociedade que dominou o mundo à época. Roma é uma cidade. O Império Romano. Mas Roma é Roma. Exatamente. O Império Britânico. O Império Britânico dominou a 1800, a década ao século XIX. Que é outra? Portugal. Portugal, Espanha. Sim, sim. Eu acho que amanhã nós até podemos ter um marco inicial aí, o que eram os Estados Unidos e aonde eles vão chegar por conta desse tipo de procedimento. Eu penso muito nisso, sabia? Que talvez esteja chegando a hora, porque tudo que chega num ápice uma hora cai, né?
E se eles chegaram no ápice deles e agora Aí o Trump tá dando uma ajudinha. tá Quanto, dando uma é aquela coisa, quanto mais alto você chega, maior é a queda, né? maior é a queda. O problema é se ele der a queda inteira de uma vez pra eles, coitados. Mas vamos falar um pouquinho aqui de um outro viés aí, para além das medidas que precisam. Está se falando muito dos esforços diplomáticos, né? O governo brasileiro aí criou um comitê que tem à frente o vice-presidente, né? Com uma pessoa moderada, respeitada no meio, tem apoio de empresários. Esses esforços aí não surtiram efeito, não surtem efeito. Outra coisa também, o próprio governador de São Paulo se dispôs ele a interferir e levou uma chacoalhada, uma solene Ele chacoalhada. ele deu um tiro no pé que tá doendo até hoje, viu? Meu, que nossa. A embaixadora brasileira Hum, foi conversar lá, foi pedir uma reunião no Departamento de Estado. Não atenderam ela. Não atenderam no Departamento de Estado a embaixadora brasileira. ou seja, a nossa diplomacia Esqueça. pra lá. Eles não. O problema não é econômico, o problema não é político, mas político de uma forma racional, alguma questão realmente envolvendo países assim. Não é problema é a imbecilidade da cabeça do Trump. Eles tomam algumas atitudes e é isso. E não adianta conversar com segundo, terceiro escalão. As decisões vêm dele. Estão vindo dele. Aí algumas empresas, como eu falei, estão entrando até judicialmente. Não sei qual vai ser o resultado disso. Se fala também em algumas empresas, né, inclusive estariam querendo mudar parques fabris, que a gente já tem discutido. Fala-se da Coca-Cola. Se coloque no lugar da Coca-Cola. Vamos se colocar no lugar da Coca-Cola, uma empresa centenária. E sempre teve aquela questão, a fórmula secreta da Coca-Cola. A gente cresceu escutando isso. Sim. E tem. Imagine isso para o empresário, para a empresa centenária, tá? Que tem toda uma história, é uma empresa que com certeza vai continuar aí por mais uns 50 anos, 100 anos. De repente vem uma pessoa, um presidente falar, eu quero que altere a fórmula. Não vai usar mais esse assunto. Se coloque na cabeça dos acionistas. O Trump, como todo presidente, ele é cíclico, ele entrou e vai sair. A empresa, o patrimônio, não. Então imagine como estão os empresários, até nessa questão das histórias que as empresas estão querendo sair. Tem um quê de lógica. Não, e o sentimento deles deve ser o seguinte, né? Se ele acha que ele é dono da Coca-Cola pra chegar e mandar eles fazerem isso, imagina ele resolver encucar comigo também, mudar alguma coisa na minha empresa. Exatamente. Gente, é a Coca-Cola. Pode o mais, pode o menos, né? Se você puder mais, se puder menos. Agora, uma coisa que é intrigante, a motivação até onde se sabe, pelo menos é o que se dizem, né? Desse tarifaço aí, seria de ordem política, né? O que em concreto o governo dos Estados Unidos espera de retorno, conseguindo eventualmente uma anistia para um ex-presidente que está sendo apreciado pelo judiciário, interferindo na soberania do país? Veja, isso é uma coisa importante. A gente tem que pensar nisso aí, inclusive de uma forma mais macro, mais mundial, tá? Imagine como isso está sendo recebido, não só nessa questão Brasil e Estados Unidos. Imagine como está sendo recebido hoje em comunidade europeia, em outros países que sempre foram parceiros dos Estados Unidos e que estão assim, peraí, lembra do Smirnoff? Eu sou você amanhã? Amanhã ele vai começar a usar essa taxa para interferir nos assuntos internos do meu país? Não. Então, o que aconteceu aqui, essa situação de Brasil está sendo discutida no mundo inteiro. E não por conta de, vamos ter, o Brasil está sendo punido. O Brasil é deficitário em relação à exportação e importação com os Estados Unidos. A gente compra mais deles do que eles do nosso. É verdade. Sabe? É verdade. A balança comercial demonstra. No PIB nosso, a gente consegue passar esses produtos. Vamos ter um perrengue aqui, mas a gente consegue. O grande problema que as pessoas estão dando assim, opa, o que é isso? É porque ele vai estar fazendo lá e depois vai fazer aqui. E como eu falei, É o presidente, né? não está falando só do Brasil. Ele já falou que
Groenlândia, Canadá, ele destrata outros países, ele destrata outros povos, ele destrata outros dirigentes mundiais de uma forma assim assintosa. Ele dá entrevista falando, olha, ele falou, é só procurar, olha, você viu, eles vieram aqui me lamber, sabe? Já falei lá, eles vieram aqui correndinho falar comigo. Ele está falando de líderes mundiais que não estão correndinho falar com ele, estão trabalhando em um nível de política de alto nível. Eles estão trabalhando vendo interesses de países, não são cachorrinhos. Mas ele coloca esses líderes, inclusive europeus, nessa mesma linha. Então, uma coisa interessante, a gente tem que colocar, o problema não está só com o Brasil, não. O problema, essa atitude dele é com o mundo inteiro. Tá? E o que do limão fazendo uma limonada? Nós temos que aprender com isso e saber, olha, nós não podemos, nós devemos aquilo, Zé Antônio, Celine, que a gente discute muito aqui, que é a questão da industrialização, reindustrialização do Brasil, é a questão de nós trabalharmos aí junto com as universidades para criar modelos de defender, para levantar o Brasil para não ficarmos mais nessa dependência. O agronegócio, de novo, extremamente importante, não só aqui como em todos os países, sempre se defende. Mas olha o estrago, vamos dizer assim, que ele faz quando você tem uma economia baseada no agro. Quando você tem, por exemplo, o estado de São Paulo, que o Tarcísio, de forma extremamente infeliz, foi botar boné de maga. O estado de São Paulo é um dos maiores exportadores de suco de laranja. Vai ser um dos mais afetados. Cara, você tá falando com o cara que tá ferrando com você e tá batendo palma? Desculpa, não dá. É o tipo de erro que não dá para se esperar e perdoar de um político. Aquele político que está lá defendendo aquilo que ele é o espelho do Estado, ele é aquele que defende a primeira linha de defesa do seu Estado, faz uma coisa dessa, tanto que pegou mal pra caramba com os empresários. Os empresários foram ter reuniões e falaram, o que é isso? Tá louco? Vê, o Bolsonaro não paga as nossas contas, não. Possivelmente nem as dele, né? Nem as dele. Fica pedindo pix pro povo. Não, é extremamente complicado e demasiadamente alarmante, por um lado, né? Chama atenção também o fato de que se atribui, né, a figura do presidente dos Estados Unidos uma importância que na verdade ele não está com essa bola toda, assim, apesar dessa bravata toda que se coloca e tal. E você mencionou algo que parece fazer sentido, né? Esse chacoalhão parece que obriga, não só o Brasil, mas muitos países a reavaliarem suas potencialidades, a se reinventarem e a priorizarem setores que estão aí adormecidos, esquecidos, a indústria, por exemplo, para fazer. Eu acho que essa pode ser uma das tantas alternativas de que o resto do mundo dispõe, não é isso? Sim. Hoje o mundo está, por exemplo, vamos colocar a questão da defesa. Temos a OTAN. Os países que compõem a OTAN, da Europa, a Europa Ocidental, mesmo oriental hoje, a Polônia era a Europa Oriental antes, hoje faz parte da OTAN. Não podemos mais contar com o guarda-chuva americano. Já aumentaram o seu gasto militar, não por conta de imposição do Trump. Não, ele fala, não, eu fiz, eles vão ter que aumentar o gasto militar. Não, eles aumentaram, mas não por isso. Porque ele não é confiável. Então eles já estão com esse pensamento, não, se eu tiver que me defender, eu vou me defender. O punho que vai me defender é o meu, não o dele, porque a gente já sabe que ele não pode contar. Exatamente. Se ele começa a se achar dono das coisas, igual ele acha que ele é dono de todo mundo, imagina ele resolve achar que ele é dono dos países também. Exatamente. Aí quem que vai defender eles?
Muita gente chegou a falar lá atrás, né, que o americano tem essa coisa da autossuficiência, da prepotência, da arrogância, no sentido de se atribuir uma importância maior. Bom, eles se chamam América quando, na verdade, a América é o continente. Eles não... América é o continente. Existem pelo menos 3. É os Estados Unidos da América. Não, sim. Mas eles se entendem como a América. Aliás, se somar os países da América toda, com certeza é Canadá, México, Brasil, só para dar Sim. um exemplo, fora o restante da América do Sul, né? Eu acho que, de forma indireta, ele está conseguindo acabar com esse estigma, né? Ou pelo menos com essa visão deturpada e distorcida de que eles são os donos do mundo, né? Isso vai acabar abalando um pouco da autoestima lá e vai fazer os Estados Unidos experimentar um pouquinho do que é a frustração, como foi com o Vietnã lá na guerra, né? Quando eles acharam que eles não engolem isso até hoje, né? Depois que eles perderam do Vietnã, o Vietnã é o eterno... É aquilo que está engasgado na garganta. Exatamente. Mas o governo Trump está conseguindo de trazer de volta isso. Eles vão acabar caindo em si. Peraí, a gente não está com essa bola toda, não. Aliás, deve ter dito isso para ele lá quando foram falar. O senhor está louco, o senhor não pode mexer com as coisas aqui. E foi um dos grandes problemas que o grande aliado virou o grande inimigo. O Elon Musk. Pois é. O Elon Musk, as atitudes do Trump com essas tarifas... O Elon Musk produz carros elétricos na China. É verdade. Tá? E ele falou, você tá pegando aí, vai atrapalhar o meu negócio. E de forma assim, né, bem forte, porque tarifas de 140% que ele colocou, você vai inviabilizar aquilo que eu tenho para lá. Tanto que houve uma cisão. Tá? Ele foi o primeiro aí a colocar que o Trump tinha esquema com o Epstein. Você tava lá nas gravações do Epstein. Não, e sumiu tudo, sabe, né? Porque a gente sabe o que tem lá, né? Então. Não quer mostrar, mas por algum motivo tem. Mas sabe de uma coisa que eu acho? Eu acho que ele se acha dono de todos os lugares. E ele realmente se acha mesmo. É que nem aquela criança mimada. Por que você quer aquilo? Porque eu quero. E, tá, mas eu não tenho dinheiro. E daí? Eu quero. Eu quero aquilo. Ele tá parecendo uma criança mimada em cima de todo mundo, em cima do próprio país dele, em cima do próprio país dele e em cima dos países dos outros. Só que aí que tá, é isso que eu tô pensando, uma coisa que eu fico me questionando. Qual desses dois vai ser o primeiro a tomar atitude? Porque até agora só o Trump tá tomando atitude sobre todo mundo. Sobre o país dele e sobre o país dos outros. Eu quero saber quem vai ser a primeira pessoa que vai falar não pro Trump. O Lula já foi uma delas. O Lula... Eu achei que ele bateu no peito. A China. Ele foi o líder que ele deveria ser. A China fala. Só que a China é uma potência também, né? Sim. É uma briga de cachorro grande. Mas a Europa já falou que não, se precisar, vamos retaliar, que ela também tem bala na agulha. O próprio Brasil, não vou dizer que seja uma potência, que ainda não é, esperamos que seja, mas a dependência dos Estados Unidos é mínima. Como eu falei, nós somos deficitários em relação a ele nas exportações. Então, toda essa... os Estados Unidos está sendo foi muito abusado, foi muito usado. Mas países... Nesse caso, o Brasil não entra. Internamente, até que ponto isso vai ser viável? Até que ponto ele vai ter um momento que não vai dar, mas não vai ter mais como ele sendo louco desse jeito no poder. Tá. Você como situação. Entendeu? Até que ponto eles não vão aguentar mais? Tempo, Zé Antônio, você acha que a revolução americana, do povo americano, porque já começaram a ter algumas, ele inclusive usa o Guarda Nacional. Eu acredito que isso vai se concretizar, vai ficar um pouquinho mais evidente quando ele começar a se dar conta. Ele já deve ter essa percepção de que está isolado. E que ele está isolado, ele vai estar pregando para o vento, porque cadê minha base? Se até quem está comigo não está mais comigo, eu vou brigar com quem? Vou brigar sozinho. Eu vou fazer o quê? Revolução não é de todo improvável. Não é de todo improvável, mas ainda existem certas travas, né? Eu acho que o mundo, como de um modo geral, pode ter compasso de espera, aguardando um momento para agir ou esperando um recuo. Vamos colocar assim uma revolução assim nos termos mais assim constitucionais. Eu acho que ele pode ser um dia motivo de impeachment. Então, é isso que eu fico pensando, gente. Existe um mecanismo de controle, não existe isso. O sistema de freios e contrapesos lá que... Vou dar um exemplo. As pessoas falam da Dilma que houve um golpe, tá? Que não existia motivo jurídico para ser a Dilma. As pedaladas fiscais.
E não tinha mesmo. Estou falando assim do ponto de vista, não tinha. Juridicamente. Juridicamente não. Qual foi o motivo? Econômico. Não, político. Político e econômico. Ele se colocava que o Brasil, e que realmente, quando o Lula deixou o país, ele deixou ele com uma sexta economia mundial. Tá? Isso é um fato. Ele deixou. Com a Dilma, houve aí problemas de ordem econômica internos, mas não a ponto, e não, isso não é motivo para impeachment. Questiona-se muito, lembre, o pessoal questionou o Lewandowski, porque ele atuava como o ministro do Supremo, é o chefe, vamos dizer assim, do julgamento, é julgado pelo Senado. Ele que presidiu a sessão de cassação. Ele presidiu a sessão, e ele deu a sentença. Tá? Ele deu baseado na votação. Não existem, caros ouvintes, telespectadores, não existe essa possibilidade de você fazer a cassação de um presidente, o impeachment, e manter direito político. Não existe isso. Isso foi inventado. Mas foi inventado por quê? Isso é uma opinião minha, mas eu acho que tem fundamento, eu acho que aconteceu isso mesmo. O Lewandowski, eu acho que ele pegou e olhou assim, nossa, que porcaria é essa? Sabe? Não posso tirar o direito político dessa mulher. Porque foi uma grande, uma avacalhada que deram juridicamente para tirar ela. Isso é um fato. Não estou falando que ela estava certa em relação à questão econômica, se estava bem ou não para o Brasil, mas do ponto de vista jurídico não era para ter tirado ela. E ele inventou aquilo para falar assim, não é justo também que ela tenha perca o direito político. Foi uma invenção ali. Até pela oportunidade, né? Na época, a gente pelo jornal lá ouviu o Teodoro Mendes, que para quem não se lembra, né, todo mundo sabe, né, mas tem quem não saiba, foi um deputado sorocabana constituinte, ele ajudou a Constituição, jurista de renome, estudioso na matéria. Eu lembro de tê-lo ouvido, ele usou a seguinte frase: rasgaram a Constituição. Foi o que aconteceu. Se negou a vigência, a princípio, quem conhece entende como basilar, não era possível ver as duas coisas distintas ao mesmo tempo, né? Caçar e preservar direito político, né? Ou seja... A cassação foi sem fundamento, do ponto de vista jurídico. E a manutenção dos direitos também não tinha razão de ser. A manutenção, acho que foi assim, tipo, bateu e o Lewandowski assoprou para não doer tanto. Sabe, eu acho que ele sentiu a injustiça que está sendo feita, porque ele presidiu o julgamento, mas ele não era o julgador é o Senado. E ele foi nomeado, né, pelo governo petista, né? Sim. Dizem, inclusive, que as famílias lá seriam muito amigas, muito próximas. As duas esposas, a esposa dele e a falecida esposa do atual presidente seriam muito próximas. Enfim, eles seriam conhecidos. Mas voltando aí na questão tarifária, né? O que isso impacta no BRICS? Fortalece? Não faz diferença? O BRICS leva vantagem? Não leva vantagem? O BRICS. Hoje, nós estamos com algumas questões dentro do BRICS. Tá? Primeiro, nós estamos tendo aí alguns problemas por conta aí Rússia, guerra da Rússia e Ucrânia. E aí, pela continuidade dessa guerra aí, vamos ter aí uma questão que aí os países da Europa, né, os países da OTAN principalmente, estão querendo fazer imposições mais pesadas, inclusive contra países que comercializam com a Rússia. Tipo, impedir importações ou sobretaxar, criar situações por conta de países que comercializam com a Rússia. Nós comercializamos com a Rússia, faz parte dos BRICS. Então isso está sendo estudo por quê? Porque esses mesmos países que estão pensando isso, eles também sabem que dependem de produtos de países que comercializam. Hoje, China, eu acho que a China, hoje, talvez seja a maior beneficiada com isso, porque a China produz, quer vender, tá? A China produz, quer vender. Se começa a haver sobretaxas aqui e ali, ela vai tentar abrir também os mercados dela. E tá errada? Não, tá certo. Não, tá certo. Inclusive, um problema pro Brasil, tá? Pro Brasil.
Porque se, por exemplo, ela tem um excesso de oferta por conta de taxas, alguma coisa, começa a ficar alguma coisa mais cara, ela vai desafogar essa produção dela. Porque nós temos uma diferença entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente têm um mercado interno extremamente forte. O poder aquisitivo do americano é muito forte. O poder aquisitivo do chinês não é tão forte quanto o americano. Ela não tem como desviar aquilo que ela produz para outros países, aquilo que ela exporta para o mercado interno. Tanto que teve um problema lá, a crise lá das construtoras, porque você não exporta a construção é ali. E deu problema ali com o mercado interno, umas empresas grandes quebraram ali. Então, o que ela vai fazer? Né? No caso das indústrias de materiais que exportam, ela vai tentar jogar, inclusive, a preços mais competitivos para desafogar essa produção dela. E isso pode impactar o Brasil. Isso pode impactar, porque vai haver uma concorrência maior ainda dos produtos chineses em relação aos brasileiros. Aí, o governo também tem que trabalhar. Olha, a economia hoje do mundo está um xadrez complicado. Tem muitas variáveis, as jogadas aí, toda vez que tem uma jogada aqui, vem uma outra ali, é realmente jogo aí para jogador de alto nível, porque as variáveis são grandes. Difícil. Essa mexida, né, do governo Trump foi tamanha que ele não só arranhou, comprometeu e coloca em risco a ordem econômica, a ordem política, a ordem social, como também criou um impasse de natureza jurídica aqui no Brasil, né? Soberania é um conceito jurídico, nós sabemos, está previsto na Constituição e envolve essas coisas, né? E a gente está assistindo, né, aquilo que se chama de jogo, né? Eles atacam lá, nós dobramos a aposta aqui. Uma fala lá, uma penalidade aqui. Um movimento lá, uma cautelar aqui. Vamos falar então da questão jurídica. Vamos tentar. Na semana passada, né, se eu não estou enganado, acho que está fazendo uma semana, um pouco mais que isso, o Supremo, entenda-se ministro Alexandre de Moraes, que virou aí a figura de relevo da justiça brasileira, né, assumiu um protagonismo aí que para muitos não cabe, tem uma concentração de poder. Muita gente discorda, muita gente acha que é excesso, muita gente acha que é abusivo. Mas o fato é que, com base aí, né, segundo se sabe, em pedido da Procuradoria, em investigações da Polícia Federal, ele determinou medidas cautelares previstas na lei, no Código de Processo Penal, e aqui eu faço aqui o reconhecimento, não sou jurista da área penal, não entendo, mas eu li o despacho de 47 páginas, em que ele fundamenta as decisões. Cita até Machado de Assis, por incrível que pareça. Mas o fato é que se discute muito. Afinal de contas, é ou não abusiva essa medida? Hoje, por exemplo, o ex-ministro Marco Aurélio declarou que é inimaginável, num contexto como o nosso no Brasil, um ex-presidente usar a tornozeleira. O uso de tornozeleira pode ou não pode? Vamos fazer uma análise aí desde o início da sua fala, tá? Desde o início. Quando a gente fala dessa questão do protagonismo Do judiciário. do judiciário, Ou da figura do ministro. Alexandre de Moraes. Eu não lembro aqui. Você lembra quais são alguns ministros da Suprema Corte Americana? É difícil lembrar nome. Não. Ninguém sabe. Não. Um tribunal constitucional muito famoso, inclusive muito da jurisprudência, do estudo constitucional brasileiro, vem muito da Alemanha, né? Tem Inspiração alemã. Tem uma inspiração alemã, o Gilmar Mendes, né? Alguns falam que tem suas reticências com o Gilmar Mendes, mas acho um grande jurista. Eu gosto das decisões dele, né? Tem gente que não gosta, e ele tem uma inspiração muito grande na escola alemã. Você sabe quem são os juristas, ou os ministros da Suprema Corte Alemã, Corte Constitucional Alemã? Também não, claro que não. Mas as pessoas aí fora sabem o nome do Alexandre de Moraes. O juiz, ele não pode ter esse protagonismo.
O judiciário, ele é... Isso no mundo inteiro, falando é assim. Tá? Se começa a perguntar quem são os juízes da Suprema Corte do Reino Unido, ninguém vai saber. Não deve saber, né? Não, ninguém vai. Mas se perguntarem hoje lá, o pessoal que tá vendo política vão saber o nome do Alexandre de Moraes. Certo ou não as decisões dele, que nós vamos discutir agora, mas assim, o judiciário ele não pode ter esse protagonismo. Quando o judiciário começa a ter muito protagonismo, tá algo errado. Que o judiciário, ele é um poder passivo. Ele tem que ser demandado. O judiciário não faz. Ele age quando invocado. Essa é a lógica da separação dos poderes. Executivo executa, legislativo legisla, judiciário julga quando provocado, aplicando a lei ao caso concreto. É isso. Essa é a escola que a gente aprendeu, a divisão dos poderes de Montesquieu. Antônio fez direito também, é isso que nós aprendemos. Tá? Quando você tem um protagonismo do judiciário, opa, é aquela história que quando você não está bem, você vai tirar a temperatura está com 39. Opa, alguma coisa está acontecendo. Não é para acontecer isso. Tá? Então, ponto. Isso aí nós temos que pensar. Nós temos que pensar porque não é normal dentro de um sistema tripartite de poder. Isso não existe. Tá. Agora, vamos analisar a questão das decisões. Analisando, inclusive, essa colocação do Marco Aurélio. Falo com, assim, eu me sinto, assim, isento para falar, porque eu não acredito que a Terra é quadrada. Sabe? Eu vou colocando aqui, Nem plana. todo mundo vem aqui e fala... Mas tem gente que acredita, sabe? Tem gente que acredita, Mas mas não é, não é. Não brinco com isso aí. Então, nunca foi... Para mim, essas questões, algumas coisas que colocaram aí, sabe? Cada coisa ridícula. O que aconteceu? Não, Da Terra é plana? a Terra é plana não, porque o pessoal do Bolsonaro tinha muito que acreditava que a Terra é plana. Me discutir isso na televisão. Sim, sim. Isso, a gente fala, nossa, mas tudo bem. Tudo bem não, né? Não. Dessa, Não tá tudo bem. Sabe, eu considero as coisas, algumas coisas que aconteceram ali no governo Bolsonaro, algumas coisas desse tipo, essas besteiras que o Trump faz lá, tá? Então, assim... Não, e pior que é a mesma persona, sabia? Também é os terraplanistas lá, é o povo do Trump. Bem isso mesmo. Então, assim, sou isento em falar. Então, vamos colocar do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista jurídico, não político. Jurídico. Foi o Eduardo Bolsonaro fazer as lambanças dele lá, falar, tentar induzir lá, uns falam que foi ele, outros falam que o Trump usou, como eu falei, isso aí de bode expiatório, né, para dizer o porquê, mas ele tem outros interesses, mas ele foi lá abrir a torneira de asneira dele. Meu, é ridículo um país, uma pessoa, um brasileiro, um cidadão de qualquer país que seja, abrir a boca, me desculpe aí quem defende, quem ainda defende isso, mas falar que se tiver terra arrasada, pelo menos eu serei vingado. Meu, a terra arrasada é o teu país. Sabe? Você não vê um patriota americano falar isso. Eles defendem o país deles. Meu, que coisa triste escutar um brasileiro falar isso. E um brasileiro que tem cargo público. Que teve o voto de outros brasileiros. Lutar, brigar para destruir o seu país. Tá fazendo isso porque quer ajudar o pai e tudo tal. Agora vamos lá. Qual foi o crime do Bolsonaro? Para usar a tornozeleira eletrônica. Tem as ações golpistas, tem a questão lá da... Isso tudo está sendo julgado. Do questionamento lá sim, a possível tentativa de fuga, né? Tentativa de... não cola. Não faz sentido. Não. Esse processo está indo há muito tempo. Ele foi chamado para depor, ele foi, tá? Se esse problema acontece com qualquer outra pessoa e ele recebe aí isso, uma tornozeleira, uma situação parecida, mas uma pessoa do povo, uma pessoa assim comum, o tribunal da habeas corpus. O tribunal da habeas corpus.
Não tem motivo. Tem situações muito mais perigosas, vamos dizer assim, de pessoas com muito maior periculosidade, mas o Ministério Público não consegue, tá? Não vou dizer que seja erro do judiciário, mas às vezes não consegue demonstrar cabalmente. Os tribunais, não. Você tem que demonstrar cabalmente para ter medida restritiva. Esse é o entendimento nosso. Então ali não tem. Não gosto, não acho que a Terra é plana, não, sabe, sou totalmente contra, sabe, passa boi, passa uma boiada, eu sempre lutei contra isso. Estou falando do ponto de vista jurídico, Sim, tá? sim, claro. Jurídico. Não tem. Alguns falam, não, porque tinha as medidas, né? Não tem. Pode falar o que for, pode, né? Se fosse qualquer outra situação, não. Aí, José Antônio, Selene, as pessoas que nos assistem, é a questão do jogo. Gente, o que está se jogando? O que os Estados Unidos, o Trump está falando? Não, lá está sendo uma perseguição. Lá está sendo isso e aquilo. Quando você toma uma atitude dessa, para o jurista europeu, para o jurista alemão, Reino Unido, realmente está errado, né? Gente, é isso. Infelizmente é isso. Ele voltou atrás, o Alexandre de Moraes. Ele Não, tá com a tornozeleira, criou-se uma situação, não, então vai dar preventivo. Porque é o seguinte, o que o Marco Aurélio quis falar quando ele falou, é inconcebível essa situação? Ele é uma figura pública, é um ex-presidente. Queira ou não queira, numa eleição, o pessoal votou nele, né? Votaram nele, acreditaram, né? Se elegeu, e é um ex-presidente, ele é uma figura pública, ele fala. E falar e ter contato, isso não é crime. Então você está cerceando o direito de defesa. Aí se coloca uma posição. O Fux, hoje, considero muito, o Fux também tem boas decisões, mas agora, no Bolsonaro, ele relativizou. Não. sim, ele discordou, Discordou. Sim. Mas em outras situações, tem uma que me fugiu da cabeça agora, até colocar. Muito parecida, mas era diferente a situação, eram diferentes os personagens e ele deu uma decisão diferente. Isso foi até comentado na imprensa recentemente. Foi no episódio da delação premiada lá, que ele entendeu que o delator lá, o principal delator, teria havido falhas, né, na condução da delação, coisas assim, que ele fala que é impossível alguém depor sob pressão. Acho que foi Foi uma outra que ele pegou, foi assim, ele pesou a mesma coisa. O direito à livre expressão. Sim. Foi assim. Só que nesse caso, eu vou depois lembrar e passo, ele fez isso. Agora ele fez isso. Não, tem que seguir uma linha. Embora seja um tribunal político, Sim. nem sempre ali se julga realmente o direito. Porque quando a gente fala político, o que é? Ele é um político. Toda nação, toda sociedade, as cortes superiores são políticas. Tá? Vou dar um exemplo. Você tem aí uma irregularidade gigantesca que aconteceu no plano tributário. Você tem um imposto que foi lançado e está sendo discutido, e foi uma situação assim totalmente ilegal mesmo. Foi lançado aquele tributo que o país não tinha dinheiro, que nem o IOF agora, vamos arrecadar, a gente precisa arrecadar dinheiro e vamos soltar. Aí a gente sabe quanto tempo demora isso numa discussão, aí chega no STF. Chega assim no STF e fala assim, não, realmente era ilegal. Quando ele fala ilegal aquilo, quando existe uma ilegalidade num lançamento tributário, é desde o nascedouro. Tá? Só que nesse nascedouro, se for fazer essa retroação, você vai dar um impacto nas contas do país de uns 100 bilhões. Isso acontece. E ele vai quebrar o país? Juridicamente, a lei diz isso. Mas politicamente. Politicamente, ele não quebra o país. Daqui para frente, aí tem aquela famosa, não vamos modular efeitos. A modulação de efeito é uma modulação política. Então, isso existe em qualquer país do mundo.
tá? E é importante a gente abordar isso aí, até para você que nos assiste, para entender. Política não é necessariamente assumir posição partidária, comungar de ideologia, defender um lado em detrimento do outro, não é polarizar. Política é algo muito mais abrangente. Quem tiver a disposição e a curiosidade, leia, não precisa ir tão a fundo assim para entender a dimensão do que seja política e do que seja. O Rui Barbosa já escreveu uma coisa há muito tempo em que ele distingue a política da politicalha. Então, não tenham receio de política. Podem não gostar, é um direito. Mas como já se disse aqui, e eu não faço defesa de ninguém, o azar de quem não gosta de política é que do outro lado tem quem goste. Tem quem gosta. E quem gosta nem sempre faz as coisas Que você gosta. que você gosta. Então é isso. É que se a gente colocar essas coisas aqui, já vamos rotular. Não, você está falando isso porque você é de esquerda, porque você tem uma orientação diferente. Tem um famoso texto do Brecht chamado Analfabeto Político, lá que vive pregado aí em ambientes que a gente já sabe quais são, em que ele fala que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não entende que da política depende o preço do feijão, o preço do arroz, depende da vida. A gente é político por essência. Sim. Não tem como não ser. Ser político, repito, não é ser de uma linha ideológica, necessariamente. Você pode guardar para si isso, tá certo? Não precisa ter lado. Ou pode ter lado e nem por isso ficar externando também. Porque cada um é livre para ter o seu pensamento. Exatamente. Então, quando a gente fala de política aqui, nessa discussão, nós não estamos fazendo a divisão burra, tacanha e estreita que se faz, de que ser político é ter um lado. Você é direita, você é esquerda, você é A, você é B. Como já se disse lá atrás, você é petralha, você é coxinha. Enfim, tantas coisas que a gente criou aqui e que não chegou a lugar nenhum. É por isso que a gente está nesse impasse que está. Se houvesse esse desprendimento, esse livre pensar de uma outra forma, quem sabe a gente não tivesse precisando de tanto murro em ponta de faca. Olha, eu vou dar um exemplo. Alguns me acham de direita, outros me acham de esquerda. Se eu falo alguma coisa que eu acho isso, não, você é de direita. Se eu acho isso, não, você é de esquerda. E geralmente a outra parte fala que eu sou radical. Porque assim, se você não tem o seu pensamento, você é radical. Sim. Tá, você não tem o centro hoje, você é radical. Ou você é esquerda radical ou direita radical. Vou dar um exemplo, tá? Como eu falei, para mim, a Terra não é plana, tá? Eu sempre aprendi isso, a gente não há o que discutir isso. Onde passa o boi, não passa uma boiada. A gente não pode imaginar que a destruição do nosso meio ambiente vai ajudar alguma coisa, tá? Para mim é ridículo. Como também é ridículo alguém chegar e falar para nós, Cuba é um país muito bom, é um país desenvolvido. Não dá. Não dá para chegar assim, nossa, Venezuela ou Maduro, nossa, 10, gente. E alguns políticos brasileiros foram lá apertar a mão e dizer que lá é muito bacana. Me desculpa, mas não dá. Lá é uma ditadura horrível, o cara manda matar, sabe, não tem democracia nenhuma, sabe? É ridículo aquele país, é ridículo aquele cara. Então, assim, eu não tô aqui e não tô aqui. É o que a gente prega sempre, bom senso. Eu vou falar uma coisa. As pessoas deveriam parar de ficar vendo isso, de ficar vendo essas questões de ideologia como uma questão política e assim como uma questão sociológica, né? Pô, estuda, se você quer ser de esquerda ou direita, então tá bom, estude realmente o que você quer ser e adote isso pra você, mas assim, na política você tem que saber onde você está se metendo, infelizmente, porque... Não, até antes da questão sociológica, se dá o trabalho de ler um pouquinho, estudar um pouquinho. Exatamente, gente. Voltar, entender o que é isso, para vocês saberem o que é. Não comprar o discurso, não seguir, para usar um termo que foi usado bastante, não seguir a manada, o rebanho. Exato. Porque é isso que acontece. É como falar do conceito de democracia. Democracia, gente, para quem não sabe, não é a vontade da maioria. Aliás, isso quase nunca acontece, tá? Quem falou isso não fui eu, foi um pensador chamado Karl Popper. Segundo quem, democracia é o que a gente não vive, que é o funcionamento das instituições, a imprensa livre, o equilíbrio entre os poderes. Isso é democracia, onde tem um ambiente menos tóxico do que esse que a gente vive. Então, toda vez que vocês receberem memes, mensagens, e isso chove, tá coalhado, é o que mais se tem, procurem antes checar, se dê o trabalho, mas será que é isso mesmo? Se vocês receberem uma mensagem dizendo a Terra é quadrada, você percebe? Então é por aí.
Ó, eu vou dar Deixa eu só falar um adendo. Sim, senhora. E outra coisa, parem de ficar fazendo... Ai, é uma coisa que é um desabafo pessoal. Parem de ficar usando as redes sociais pra ficar falando sobre isso, gente. Você quer falar que você é esquerda ou que você é de direita? Existe tanta fonte de conhecimento que vocês podem ter. Se vocês realmente quiserem discutir sobre isso, o problema é que as pessoas não querem estudar o que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Existem autores renomados que vocês podem olhar e vocês podem aprender. Você não... Agora, você chegar e ficar ensinando outras pessoas sobre política ou sobre qualquer outro assunto, e se achando como posso dizer, no poder de ensinar alguma coisa, sendo que nem você sabe do que você tá falando. Esse que é o problema. A democracia, pra mim, é onde, na verdade, não é a vontade de todos, é a vontade do mais inteligente. O mais inteligente é o que vai ter a vontade. E é aquela coisa, a inteligência a gente não... Pode nascer inteligente? Pode, mas conhecimento é uma coisa que a gente pode adquirir também. Vai estudar sobre o que você quer ser, sobre o que você quer gostar, sobre o que você quer seguir. Vai estudar de verdade, autores realmente que sabem o que estão falando. E pensar que tudo isso, segundo conta a história, e espero não estar equivocado aqui, teve origem no parlamento britânico, né, onde as bancadas ocupavam posições distintas ali, e aquilo acabou alcunhando a tendência que cada uma seguia. Os que eram conservadores ficavam à direita, os que eram não conservadores à esquerda e os que eram moderados no centro. Então, gente, esquerda, direita e centro é uma posição exatamente. dentro de uma bancada parlamentar. Então é o seguinte, aonde se fala esquerda ou direita, gostaria que vocês aí também pensassem no que eu vou colocar agora e dessem a resposta. Cerceamento da liberdade de imprensa é taxada hoje como esquerda ou direita? Durante muito tempo foi direita, né? Mas a gente sabe que não é privilégio da direita. Tem liberdade de imprensa em Cuba? Provavelmente não, mas como não tem na Venezuela, como não tem na China. Como não tem na China. Esquerda? Esquerda. Sim. Do ponto de vista... Na Coreia do Norte. Tem liberdade de imprensa? Não, é esquerda, né? Nós tivemos aqui um entrevistado, o João Negrão, para quem lembra. Aliás, acompanhem, por favor, sugiram, compartilhem, estejam conosco. E ele respondeu uma questão de quem gosta menos da imprensa, a esquerda ou a direita? A resposta dele, os autoritários. Aí que eu quero chegar. Vem lá uma repórter, aí eu vou colocar, vem uma repórter, o Golfo do México, não, Golfo da América, saia da sala. Quem fez isso? É de esquerda ou de direita? É verdade. Viu? Quando fica uma questão de ditadura, e hoje nós estamos vendo uma ditadura nos Estados Unidos, esquerda e direita fazem isso aqui. É a mesma coisa, é ditadura. É ponto final. É ponto final. Não existe ditadura de esquerda ou de direita, é ditadura. Ponto. Aliás, nem sei se esquerda e direita se equivalem. Elas são idênticas, elas não são siamesas, não tem distinção. Um exemplo é o Yin e Yang. Isso, perfeito. Sabe, coisa chinesa. Tá lá o branco e o negro, mas tem um pontinho branco aqui, um pontinho negro aqui. É a dualidade mais que se mistura. É isso. É que do conceito partiu-se para o personalismo. Então, ao invés de ficar discutindo se a gente é de direita ou de esquerda, né? Ou se as pessoas são de direita ou de esquerda, eles elegeram, né? Pessoas. Eu sou A e você é B. Se eu sou A, eu não gosto de B. Se eu sou B, eu não gosto de A. Então é aquilo. Então é um risco que se corre. Aliás, a gente mesmo, dependendo do ambiente, do local que vá, não emite mais opinião. Você concorda com todo mundo. Tá bom? A melhor coisa. Veio o conservador e fala com você está certo. Veio outro, você também está correto. Melhor coisa que tem. E sabe qual que é o principal problema disso? As pessoas, elas estão perdendo personalidade por causa disso. Esse efeito manada que fala, né? Até coisas que, tipo assim, fogem da humanidade, assim, coisas desumanas, assim... Que a pessoa nem teria essa opinião, só porque outras pessoas têm, vai ter também. Não é assim que funciona. Calma, tem a sua opinião própria. Não é porque a pessoa que gosta porque eu sou de direita, então a direita acha isso certo, tem que achar também. Não é assim. Você pode ter a sua própria personalidade. Uma coisa, essa semana, tipo, semana passada... Esquerda também, que seja. Eu falei, nossa, que imbecilidade. Né? Uma pessoa falou pra mim, não falei pra pessoa que ela era imbecil. Eu falei, nossa... Gente... Agora ela tá sabendo. Agora ela vai saber. Agora ela vai saber.
Não, que eu estou vendo, estou lendo aí, estou escutando bastante sites, estou vendo bastante um materialzinho muito bom de direita. Uhum. Materialzinho bom de direita? Meu, o que é isso? Ah, então tem um materialzinho bom de esquerda? Gente, Sabe de uma coisa que eu penso, é uma coisa que você sempre falou pra mim, um conselho de pai. Ele sempre falou pra mim o seguinte: num conflito, sempre vão ter 3 lados: o meu, o seu e o certo. E isso. sempre que você tá num conflito com alguém, Beleza. sempre vai, a verdade sempre Muito vai bom, ser, bom ensinamento. a verdade sempre vai ser interferida por gostos Eu sempre pessoais. falo isso. Fala mesmo. Num conflito, a verdade sempre vai ser interferida por dados, por questões pessoais. O que acontece na esquerda e na direita hoje é isso. Só que aí que tá. A pessoa, o representante da direita ou da esquerda que você quer seguir, ou que você quer ser a sua boa fonte da direita, o que ela tá falando? Ela tá falando a verdade ou uma coisa que é um fato que tá sendo, como posso dizer, moldado pelas questões pessoais dela? Igual o que eu tava discutindo, o certo, o meu, o seu e o certo. Entendeu? É por isso que as pessoas têm que ter essa noção. Você tem que ver as perspectivas. Tô de aparelho. Vamos perdoar aí que eu não tô conseguindo falar direito. Tá ótimo, tá Você ótimo. tem É que ter assim. uma perspectiva política diante da sua vivência, do seu ponto de vista. Não do que a outra pessoa disse achar certo ou não. Até porque ela acha certo ou não, por causa da vivência dela. Você tem que achar a sua E vivência. mais, parar de ser cego. Parar de ser cego. Isso é difícil. Você chegar assim, olha, não, a direita é boa, tá, mas, não, os direitos são tolhidos pela esquerda, porque é comunismo. Moça, saia da sala, porque aqui é Golfo da América, e tirar o repórter da sala. E brigar, gente. Não, E aí, É uma não, mas isso não, já tá ali. é uma Ou do outro lado, como eu falei, vem aqui, não, mas a Venezuela é uma democracia. Não, não é. Não é uma democracia lá. Ele manda matar. Eu conversei com venezuelanos, eu vi algum material, inclusive, da imprensa que tenta fazer alguma coisa lá. Lá a polícia secreta deles entra nas casas e mata. O Maduro é assim. Gente, ele perdeu a eleição de longe e tá lá no poder. Sim. Sabe, vai falar o quê? Que ali é uma democracia? Não, não é. Voltando à imbecilidade da direita, né? Extrema direita, ou a direita burra, tá? Como tem a esquerda burra também, lá nos Estados Unidos. Meu, ele tá pregando, fazendo uma luta contra a universidade. As universidades. O Vance, que é o vice-presidente, ele colocou numa entrevista: olha, o problema nosso, olha o que ele colocou. O nosso problema são as universidades. E os professores, nossos inimigos. Gente. Não, ele falou, não, os professores são nossos inimigos. O que é isso? Meu, os Estados Unidos é o que é pelas universidades. É a universidade americana que cria tecnologia. É o conhecimento, né? A base é a educação. Né? Coisa que a gente não privilegia aqui, esquece. Eu não gosto de externar esse episódio publicamente, mas eu já contei isso tantas vezes aqui, mas aconteceu, só para ilustrar. Há alguns anos atrás, antes até da coisa chegar ao estágio que chegou, ainda não tinha essa... Já estava começando, bem dizer. Eu fui pautado para ir aqui na Praça Lions, porque estava tendo uma manifestação lá, e o trânsito estava caótico, tá parado. Não sei o quê. Bom, primeiro, depois, a hora que eu cheguei lá, eu constatei, o trânsito estava com movimento normal de um final de tarde, porque Normal. que acontece, não tinha nada. Haviam 3 pessoas ali no canteiro central com uma faixa de intervenção militar já. Não deixa de ser alguma coisa, vamos ver do que se trata. Chego lá e pergunto: vocês estão protestando? Estamos protestando, tal, tá bom. E por que vocês acham que a intervenção militar é a solução? A pessoa falou: você está contente com o país que se vive? Eu falei: bom, mas quem tem que dar a resposta é você, não eu. Se você está levantando uma bandeira, é porque... Você não está contente. Exatamente, algum motivo você tem. Porque, qual é o motivo da intervenção? Vamos saber, né? Não estou te condenando, quero saber. A minha função é perguntar. Perguntar, só isso. Tá na Constituição. Eu falei: tá onde? Tá na Constituição. Até onde eu lembro, eu não sou estudioso, mas parece que a Constituição proíbe intervenção militar. Sim. Ele falou: não, mas não é isso. É o artigo 1º.
O primeiro disse que, não, todo o poder emana do povo. E por isso pode ter intervenção militar. Bom, para resumir, eles não sabiam porque eles estavam querendo intervenção militar. Gente, mas se o poder emanando do povo, por que eles estavam querendo o poder bélico do militar? Por que eles mesmos não foram eles? Você percebe? Isso é justamente, a Constituição foi justamente isso, para repelir isso. Não, então, eles não sabiam. Como a grande maioria, a expressiva maioria, não sabe. Ela, como bem disse a Cena, ela compra o discurso daquele que está lá em evidência. Se ele fala, é uma lavagem cerebral, né? Se ele fala muito bem falado, então é isso que eu vou é uma lavagem cerebral. O poder de persuasão é um negócio absurdo, né? Tem gente que acredita, tem gente que fala, e assim vai. E eu saí de lá sem entender, né? Ou seja, o que é que vocês querem? Qual é o problema? Sim, depois teve um terceiro motivo que eles alegaram, que vai de encontro um pouco ao que a Silene falou. Não, que o general falou. O general falou, mas que general falou? O Mourão era general naquela época, não tinha cargo político, acho que nem supunha que viria a ser vice-presidente. Eu voltei para a redação e fui pesquisar. Foi uma palestra que o Mourão deu no Clube Militar do Rio Grande do Sul e não foi nada disso que ele disse. Ele não falou que intervenção militar é necessária. Ou seja, as pessoas não sabem, não têm referência, não estudam e não têm. Desculpem, né, os que pensam de forma contrária, com todo respeito, a gente entende dessa forma, mas a gente insiste aqui. Procurem saber antes de qualquer coisa, entendam. Tá certo? Ninguém precisa ser versado em ciência política, você não tem que ser intelectual, você não tem que ser estudioso. Você fala isso porque você tem X faculdades, não é por isso, é porque a gente tem um pouquinho, não está aqui, mas tem tá ali, bom senso, tá? A Silene falou que falta entendimento, falta bom senso, falta tolerância, falta paz. Só para fazer um finalmente, você citou o general Mourão, qual eu aprecio muito, uma pessoa de uma pessoa extremamente sensata. Sim, claro que é. Tem pessoas sensatas lá, assim, as pessoas às vezes querem demonizam por conta dessas situações de pessoas que têm cabeça pequena, e aí fala, não, o Moura fala, não, vê bem o que ele falou, não põe palavras na boca dele, né? Não crie situações. E você tem os quadros militares brasileiros, nós temos pessoas aí de formação extremamente qualificada. Sem dúvida. Pessoas que saem do ITA, pessoas que saem do IME, pessoas aí de grande qualificação técnica. E você sabe o que acontece com essas pessoas quando saem daqui? Com grande qualificação, vão embora para os Estados Unidos. A NASA vem aqui e pega eles. Sim. É que parece que eles carregaram o estigma dos militares que atuaram no período chamado de ditadura, lá entre 64 e 88, por aí, e puseram todo mundo na vala comum e acham que tá certo? Como em toda a carreira existem os bons e os maus, a gente sabe. Teve excesso na ditadura? Teve. Todo mundo sabe, a gente não precisa aqui repisar a história. Nós não vivemos, a gente não tinha idade para isso. A gente é da geração que comemorava o 31 de março, não sei saber, claro. Você tinha que ir para o pátio da escola cantar hino nacional e eventualmente ler uma poesia, uma coisa alusiva à data. Salve 31 de março, data tão festiva, aquela coisa toda que a gente sabe que é. Mas foi uma efeméride, já foi, já passou, a gente tem coisas que a gente tem que guardar e saber sopesar. Acabamos por aqui com a questão do Trump, então? Acabamos. Gente, obrigado por mais essa parceria, por nos acompanhar. Continue nos assistindo, procurem Bom Senso Brasil nas redes, no canal YouTube e, por favor, não deem crédito a fake news. Estudem, aprendam, discutam, deem opiniões sim, não importa quais sejam elas, mas com base. Até a próxima.